Você já se perguntou por que certos pecados sexuais parecem provocar uma reação tão intensa da parte de Deus? Por que ele interveio com pragas, guerras e até destruição completa? A resposta está nas Escrituras e é mais urgente do que nunca. Neste vídeo, você vai descobrir os 7 pecados sexuais que despertaram a fúria divina na Bíblia, histórias reais, impactantes, cheias de lições que continuam ecoando até hoje. Poucos conhecem essas verdades, mas quem conhece nunca mais olha para o pecado da mesma forma. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode transformar sua fé ou expor o que precisa ser restaurado. Imagine uma cidade onde a imoralidade deixou de ser exceção para se tornar regra. Era assim em Sodoma e Gomorra, locais onde o pecado se espalhava como fumaça, encobrindo qualquer vestígio de moralidade. Luxúria, abuso e práticas perversas se tornaram estilo de vida. As leis divinas não eram apenas ignoradas, eram ridicularizadas. Era como se a consciência tivesse sido trocada por um prazer momentâneo e a voz de Deus silenciada pelo ruído das festas noturnas. Não era só sobre adultério ou traição, era sobre uma cultura inteira mergulhada na corrupção da alma. Sodoma se destacava por sua arrogância e falta de compaixão com o próximo. Os clamores das vítimas do abuso subiam aos céus e o julgamento divino não se fez esperar. O livro de Gênesis, capítulo 19, relata como 2 anjos foram recebidos com hostilidade em Gibeá, e as intenções dos homens da cidade revelavam o quanto haviam se desviado. Eles desejavam violentar os visitantes, um reflexo direto da decadência que consumia aquele povo. Deus, em sua justiça, não poderia ignorar tamanha perversidade. Choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo tudo. Uma destruição que foi mais que física, foi moral, espiritual, social. Foi o peso das consequências caindo sobre quem trocou o amor de Deus pelo desejo desgovernado. Mas mesmo no meio desse juízo, vemos a misericórdia. Ló e sua família foram avisados. Foram retirados antes da destruição. Um sinal de que Deus sempre oferece uma saída antes do juízo final. A história não termina com as cinzas da cidade. No vale da destruição surgem lições poderosas sobre escolhas e consequências. As filhas de Ló, temendo a extinção de sua linhagem, optam por um ato que também traria cicatrizes profundas à história de Israel: o incesto. Dali nasceriam os povos moabitas e amonitas, inimigos históricos do povo de Deus. De um erro, nasceram nações inteiras marcadas pela idolatria e pelo confronto com os princípios do Senhor. Esse cenário nos faz refletir sobre nossos próprios dias. Vivemos em tempos onde a luxúria é incentivada, onde a idolatria moderna assume novas formas, e onde os limites entre o sagrado e o profano são cada vez mais tênues. Será que Sodoma está tão distante de nós quanto imaginamos? Quantas vezes permitimos que o pecado se instale porque todo mundo faz? Quantas vezes ignoramos as leis divinas por conveniência? A destruição de Sodoma não foi apenas uma punição, foi um alerta, um lembrete de que o juízo virá sim, mas não sem que antes o Senhor ofereça a salvação. Como Ló, muitos hoje estão sendo chamados a sair da zona de conforto, da cidade corrompida. O convite é claro: foge por tua vida. Gênesis 19:17. Não olhe para trás, não deseje as cebolas do Egito, nem os prazeres de Sodoma. E mesmo após a fuga, a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Um símbolo silencioso de que a nostalgia do pecado pode paralisar nossa jornada de fé. Aqui abrimos espaço para um novo cenário, onde a perversidade volta a mostrar sua face dentro do próprio povo de Deus. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso.
Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. O que acontece quando o mal deixa de estar apenas nas cidades pagãs e passa a habitar no meio do povo escolhido? Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim, respondeu essa pergunta com dor e sangue. Um levita viajava com sua concubina e, ao passar por Gibeá, buscou abrigo. Foi acolhido por um ancião, mas a noite trouxe à tona a podridão escondida por trás de fachadas aparentemente respeitáveis. Homens da cidade cercaram a casa, exigindo violentar o forasteiro. Uma cena que ecoa os horrores de Sodoma. A situação fugiu do controle. A concubina foi entregue à multidão e abusada durante toda a noite. Pela manhã, a encontraram caída à porta, sem vida. A imagem de sua mão sobre o umbral da casa, estendida como quem implora socorro, grita ainda hoje. Não é só sobre estupro, é sobre o colapso total da moral. É sobre quando a tribo de Benjamim escolheu acobertar o crime em vez de confrontar o pecado. Foi nesse momento que a nação inteira de Israel se levantou exigindo justiça. A resposta foi dura: uma guerra civil. 11 tribos se voltaram contra uma. A tribo de Benjamim se recusou a entregar os culpados. O resultado? Milhares de mortos. Uma tribo quase foi extinta. Aqui vemos a consequência de permitir que o pecado se esconda sob o tapete da religiosidade. Quando a justiça divina não é exercida, a punição desce como espada. A omissão diante do abuso é também uma forma de violência. Essa história, narrada em Juízes 19-21, é um espelho desconfortável. Quantas vezes, por medo ou conveniência, deixamos de denunciar o mal que nos cerca? Quantas comunidades cristãs silenciam diante de escândalos, protegendo estruturas humanas em vez de defender a santidade do nome de Deus? A concubina de Gibeá ainda chora em tantas mulheres feridas por omissão, por vergonha, por incredulidade na justiça. O episódio nos ensina que a verdadeira fé não se curva diante da corrupção, nem mesmo quando ela vem de dentro. A justiça é um dos pilares do reino de Deus. Em Miqueias 6:8 lemos: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Mas a guerra em Gibeá não foi o fim. Ela abriu feridas que ecoariam por gerações. Assim como o incesto das filhas de Ló gerou povos inimigos, esse crime deixou marcas profundas na identidade de Israel. A reconstrução moral exigiria mais do que batalhas exigiria arrependimento. E é nesse cenário de ruínas que surgem histórias ainda mais sombrias, onde o pecado passa a agir dentro da própria linhagem dos justos. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A destruição de Sodoma foi devastadora, não só em pedras e fogo, mas nas memórias e nos traumas deixados para trás. Imagine 2 jovens escondidas em uma caverna, cercadas por montanhas e silêncio, tendo presenciado o juízo de Deus cair com violência sobre tudo o que conheciam. Ló, seu pai, havia perdido a esposa. Elas, por sua vez, perderam toda a referência de sociedade. E ali, no eco do medo e da solidão, nasceu uma decisão equivocada: embriagar o pai e deitar-se com ele. Não se tratava apenas de sobrevivência. Era um plano distorcido pelo desespero e pela cultura corrompida que absorveram em Sodoma. Elas haviam saído fisicamente da cidade, mas a cidade não havia saído delas. O incesto cometido naquela caverna geraria 2 povos, os Moabitas e os Amonitas. Ambos cresceriam como nações inimigas de Israel, profundamente envolvidas com a idolatria e a imoralidade, como em Baal Peor,
onde a luxúria e a idolatria se misturaram em um ritual que enfureceu o Senhor. É chocante, sim, mas também profundamente humano. Quantas vezes decisões precipitadas, tomadas em momentos de crise e medo, geram consequências que perduram por gerações? O incesto cometido por essas jovens revela algo mais profundo: a importância da confiança em Deus. Mesmo nos momentos em que o futuro parece incerto, a ausência de direção espiritual clara levou-as a escolher um caminho que desonrava os princípios do Senhor. As Escrituras são cruas e reais, não escondem as falhas dos seus personagens. E isso é uma lição em si. Mesmo nas páginas manchadas de escândalo, Deus escreve histórias de redenção. Curiosamente, da linhagem dos Moabitas viria Rute, uma mulher de fé admirável, que seria avó do rei Davi e parte da genealogia de Jesus. Isso nos mostra que Deus pode transformar até o fruto de nossos erros em instrumentos para a sua glória, quando há arrependimento e entrega. Contudo, os efeitos do pecado não somem como mágica. As marcas permanecem, as feridas exigem cura. E quando o povo de Israel, mais tarde, se misturava com moabitas e amonitas, as consequências voltavam a rondar a santidade do povo. Tudo começou com uma escolha no escuro, movida por medo. E escolhas assim se repetem ainda hoje. Decisões tomadas sem oração, alianças feitas fora da direção divina, pecados que se justificam com lógica humana. O episódio das filhas de Ló nos alerta. Não basta escapar da destruição, é preciso deixar o espírito de Sodoma para trás. A reconstrução não pode se basear em métodos do mundo, mas os perigos espirituais não cessaram com Ló. Eles também atingiriam a própria estrutura religiosa de Israel, onde o pecado se infiltraria no lugar mais sagrado, o sacerdócio. Em tempos de crise espiritual, o lugar onde se esperava encontrar santidade pode se tornar palco de escândalo. Assim foi com Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Eles não apenas desrespeitaram o sacerdócio, eles profanaram o tabernáculo, cometendo abusos sexuais com mulheres que serviam à porta do santuário. Imagine o peso dessa realidade. O local onde o povo buscava a presença de Deus, sendo corrompido por luxúria, idolatria e arrogância. Esses jovens agiam como se estivessem acima da lei divina. Não havia temor no coração deles. Tratavam os sacrifícios como se fossem para seu próprio prazer, e as mulheres como objetos de seu desejo. A corrupção ali não era só sexual, era espiritual. O sacerdócio havia sido transformado num instrumento de controle, luxúria e abuso. E Eli, embora repreendesse seus filhos verbalmente, nada fez de concreto para detê-los. A omissão se somou à perversidade. A palavra de Deus foi clara. Em 1 Samuel 2, 29 e 30, o Senhor confronta Eli. Por que honras a teus filhos mais do que a mim? O juízo não tardou. Em um só dia, Hofni e Finéias morreram durante a guerra contra os filisteus. A arca da aliança foi capturada, e quando Eli soube, caiu da cadeira e morreu. A presença de Deus, simbolizada pela arca, havia sido retirada. O sacerdócio corrompido selou sua ruína com sangue e vergonha. A história desses sacerdotes corruptos nos obriga a refletir sobre a liderança espiritual em nossos dias. Quantos ainda usam o púlpito como palco para vaidade, poder ou até mesmo pecado oculto? Quantos lugares que deveriam ser altares de consagração se tornaram arenas de idolatria moderna, onde o nome de Deus é usado, mas seu caráter é ignorado? E pior, quantos Eli existem hoje, calando-se diante do pecado por medo de confrontar? Mas Deus é justo, e ele levanta profetas no meio do caos. Enquanto Hofni e Finéias praticavam corrupção, o pequeno Samuel ouvia a voz de Deus. Em meio à decadência, Deus semeava esperança.
É assim que ele age. Nunca deixa o povo sem testemunha, sem uma luz. E essa luz brilhará mais intensamente quando a escuridão parecer dominar tudo. A disciplina de Deus, embora severa, é um ato de amor. Porque ele não tolera a hipocrisia disfarçada de santidade. O sacerdócio foi julgado e a morte veio como resposta divina. Mas o povo, mesmo advertido, voltaria a se contaminar com a sensualidade e a idolatria. E dessa vez, não seria mais dentro do tabernáculo, mas em alianças com outros povos, como veremos em Baal-Peor, onde a moralidade foi novamente colocada à prova. O que começou como um flerte com o estrangeiro, logo virou uma aliança com a morte. Os israelitas, em sua jornada pelo deserto, encontraram as mulheres moabitas e se deixaram seduzir, não apenas pela beleza, mas pelos costumes imorais e pelo culto a Baal-Peor. Aquelas relações, que pareciam apenas um prazer momentâneo, escancararam as portas da idolatria e da luxúria. O pecado entrou pelo desejo carnal e se instalou no coração com promessas vazias de prazer e prosperidade. As festas dedicadas a Baal não eram celebrações inocentes, eram regadas a orgias, embriaguez e sacrifícios. Israel, povo separado para Deus, se prostrou diante de um falso Deus por causa da sensualidade. A quebra das leis divinas não foi apenas espiritual, foi moral e pública. E então veio o juízo. Uma praga assolou o acampamento. Mais de 24.000 morreram. O pecado que parecia privado explodiu em consequência coletiva. O texto de Números 25 revela a profundidade da decadência. Enquanto a praga consumia o povo, um homem teve a ousadia de levar uma mulher midianita para dentro de sua tenda, diante de Moisés e da congregação. Foi então que Finéias, neto do sacerdote Arão, tomou uma lança e atravessou os dois. A praga cessou. O zelo dele pela santidade de Deus foi o que interrompeu o julgamento, e o Senhor o recompensou com uma aliança de paz. Esse episódio expõe uma verdade incômoda. O pecado sexual e a idolatria andam de mãos dadas. Onde há luxúria, logo se encontra o abandono das leis divinas. Onde há traição ao altar de Deus, há também desprezo pela vida. A praga aqui é consequência direta de uma escolha coletiva, e ainda assim foi interrompida por um ato de coragem e santidade. Baal-Peor é o retrato do que acontece quando o povo de Deus deixa de ser luz e começa a se misturar com as trevas. Não se trata de xenofobia, mas de pureza espiritual. As mulheres moabitas representavam mais do que um povo estrangeiro. Elas eram instrumentos de uma cultura que rejeitava a santidade, que abraçava o pecado como estilo de vida. E a aliança feita ali não era apenas carnal, era espiritual, selada com rituais e sacrifícios a deuses falsos. Talvez hoje o altar de Baal tenha outras formas. Pode vir disfarçado de entretenimento, de relacionamentos tóxicos, de valores contrários à palavra. Mas o princípio é o mesmo: ceder ao desejo, ignorar os mandamentos e colher destruição. E se há uma praga silenciosa hoje, ela é a frieza espiritual, o enfraquecimento da consciência moral. Mas ainda há esperança. Deus ainda levanta Finéias, homens e mulheres dispostos a agir com coragem e reverência. E mesmo em meio a tanta tragédia, os olhos se voltam agora para dentro da casa real de Israel, onde o pecado não viria mais de fora, mas brotaria do sangue do próprio rei. Uma história marcada por desejo, estupro, vingança e dor. Quando o pecado se instala na intimidade da família, as feridas são mais profundas. Amnon, filho primogênito do rei Davi, apaixonou-se doentia e obsessivamente por sua meia-irmã Tamar. Mas não era amor, era desejo corrompido, luxúria sem freio. E com a ajuda de um amigo astuto, tramou uma emboscada.
Fingiu-se doente, pediu que Tamar viesse cuidar dele, e quando ela entrou em seu quarto, ele a violentou. Um estupro, um ato brutal que manchou de sangue a honra da casa real. O mais chocante talvez não seja apenas o estupro em si, mas a frieza com que Amnon tratou Tamar depois. A mesma mulher que desejava com tanta intensidade foi desprezada e lançada para fora, como se fosse um objeto usado. Tamar rasgou suas vestes, cobriu a cabeça de cinzas e gritou, um grito que ecoa até hoje na dor de tantas vítimas que carregam a vergonha e a injustiça sobre os ombros. Davi, o rei, soube, mas não fez nada. A omissão dele foi um silêncio ensurdecedor. O mesmo homem que enfrentou gigantes agora hesitou diante do próprio filho. A justiça, mais uma vez, foi adiada, mas não negada, porque Absalão, irmão de Tamar, alimentou em silêncio a dor da irmã e a transformou em sede de vingança. 2 anos depois, atraiu Amnon para um banquete e o mandou matar. O sangue inocente clamava, e a vingança caiu como sentença. Esse capítulo sombrio da história de Israel mostra como o pecado, quando não confrontado, gera raízes de amargura e tragédia. A casa de Davi, antes símbolo da promessa messiânica, agora era palco de incesto, assassinato e traição. O adultério de Davi com Batseba, anos antes, começava a dar frutos amargos em seus próprios filhos. A palavra se cumpre. O que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Tamar, assim como tantas vítimas, ficou em silêncio no palácio de Absalão. Sua voz foi calada, sua dor escondida. É um retrato cruel da sociedade que silencia os gritos das mulheres e protege os poderosos. Mas Deus vê, e Ele julga com justiça. Se a justiça humana falha, a divina não tarda. A história de Tamar é um clamor por retidão, por integridade, por um povo que não feche os olhos ao sofrimento. E aqui vemos mais uma vez como o pecado sexual desestrutura lares, reinos e destinos. Não há impunidade eterna. E mesmo quando a dor é escondida entre colunas de mármore, ela sobe aos céus como um incenso de lamento. O estupro de Tamar, a omissão de Davi e a vingança de Absalão seriam apenas o começo do colapso familiar de um rei que já havia provado o gosto do pecado. E assim, nos aproximamos do episódio mais conhecido da vida de Davi, um rei segundo o coração de Deus, que em um momento de fraqueza trocou a honra pela traição, a fidelidade pelo adultério e a liderança pela covardia. Era primavera e os reis saíam à guerra, mas Davi ficou. Essa simples escolha o colocou no lugar errado, na hora errada. Enquanto seus soldados arriscavam a vida, ele passeava no terraço. E foi ali que seus olhos se fixaram em Batseba, casada, pura, mas exposta. Não por imprudência, mas por acaso. Ele, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, deixou o desejo assumir o controle. Mandou chamá-la, dormiu com ela, e o pecado foi selado. O adultério, porém, não foi o fim. Quando soube da gravidez, Davi tentou encobrir a transgressão. Chamou Urias, o marido, de volta da guerra, esperando que ele se deitasse com a esposa e assumisse a paternidade. Urias, homem honrado, recusou. Sua lealdade aos companheiros em combate o impediu de buscar conforto. Diante disso, Davi escreveu com as próprias mãos sua sentença de morte. Ordenou que fosse colocado na linha de frente e abandonado. Urias foi morto, e Davi, agora adúltero e assassino, achava que tudo estava resolvido. Mas Deus vê e Deus age. O profeta Natã veio a Davi com uma parábola, um rico roubando a única cordeirinha de um pobre. Davi, indignado, declarou que tal homem merecia a morte. Natã firme disse: "Tu és esse homem."
Samuel 12:7. O rei foi confrontado, desmascarado. A confissão veio com lágrimas. O arrependimento foi verdadeiro. Davi escreve então o Salmo 51, um clamor por misericórdia, um hino à graça, um mergulho sincero na dor de quem pecou contra Deus. Deus perdoou, mas o preço seria alto. O filho de Davi e Batseba morreu. A paz de sua casa foi desfeita. A espada nunca mais se afastaria da sua descendência. Tamar seria violentada. Amnon, assassinado. Absalão, rebelado. Tudo em consequência daquela escolha. O pecado é como uma pedra lançada no lago. O impacto pode ser pontual, mas suas ondas se espalham longe por muito tempo. Davi nunca mais seria o mesmo. A glória de antes deu lugar a cicatrizes profundas. Ainda assim, vemos um Deus que transforma a dor em propósito. Após o luto, Davi consolou Batseba, e dessa união nasceu Salomão, aquele que herdaria o trono e a sabedoria. Isso nos mostra que a redenção não é apagamento da história, mas uma nova narrativa escrita sobre as cinzas da queda. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. A justiça de Deus é implacável, mas sua misericórdia é infinita para os que se arrependem. Esse episódio nos ensina que até mesmo os mais ungidos podem cair, mas também que não existe queda tão profunda que o arrependimento sincero não possa alcançar. O pecado traz consequências, mas o perdão traz vida. Davi experimentou ambos e nos deixou o testemunho vivo de que a restauração é possível, mesmo depois da pior traição. Para isso, é preciso reconhecer o erro, rasgar o coração diante de Deus e permitir que Ele reconstrua o que foi destruído. Agora que você conhece os 7 pecados sexuais que despertaram a fúria de Deus, pergunte a si mesmo: o que você tem permitido em sua vida? Existe algo que precisa ser corrigido, confessado, abandonado? A palavra de Deus não veio para te condenar, mas para te libertar. Comece hoje mesmo uma nova caminhada com arrependimento verdadeiro e uma fé viva. Compartilhe nos comentários o que mais te impactou neste vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Se os pecados de Israel despertaram a fúria de Deus, por que ele mandaria um profeta casar com uma prostituta? A resposta revela um amor tão escandaloso quanto incompreensível. Prepare-se para entender o coração de Deus como nunca antes.